Hoje é dia 10, segundo domingo do mês, segundo domingo de dezembro. É comemorado o dia da Bíblia. Não é verdade? E vocês comemoraram o dia da Bíblia ou não? Dia da Bíblia. Um livro que levou quase 2.000 anos para ser formado. 2.000 anos quase para ser formado. Homens, famílias, pessoas deram uma vida por esse livro. Tem nações, ainda hoje, em pleno século XXI, que não tem a Bíblia, que a Bíblia não entra. Um livro fantástico, amados. Eu desde criança eu via na cabeceira do meu pai, da cama do meu pai, não na cabeceira do meu pai, mas na cabeceira da cama do meu pai, eu via um livro preto desse, embolorado, empoeirado, e ele falava que era proibido ler a Bíblia. Ele tinha na cabeceira, mas ele falava que era proibido ler a Bíblia. Eu nunca entendi, aliás, não entendia o porquê. Se é proibido, o que você tem ela aí? Que ele dizia que a Bíblia, quem lia a Bíblia ficava louco, chorava, dava risada. E é verdade. Quando a gente passa a ler a Bíblia, a gente fica louco mesmo. Ele fica doidinho por Jesus, fica doidinho pro céu. Pelo céu, né? Mas eu fiquei analisando e vendo o agir de Deus, a mão de Deus conduzindo a Bíblia. Eu fiquei maravilhado. Eu me prostro em adoração, em ver o zelo dele pela sua palavra, o cuidado, o projeto. Quando Israel ficou cativo na Babilônia durante 70 anos, depois de 70 anos eles foram libertos. Alguns voltaram para a Palestina e outros foram para o Egito, que já era uma metrópole. Aqueles que não quiseram ir para o deserto, correr o risco novamente, construção, toda aquela dor de cabeça, todos eles foram para o Egito. Uma comunidade de judeus foram para o Egito. E esse povo, com o passar do tempo, juntaram lá no Egito, fizeram uma comunidade lá, mas eles não lembravam mais do hebraico, como foi escrito a Bíblia no original, pelo menos no Velho Testamento naquela época. E eles levantaram 70 homens, 70 eruditos, e escreveram a Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia no grego, 300 anos antes, mais ou menos antes de Cristo. Eles fizeram a primeira tradução da Bíblia no grego, que era a língua comercial daquele tempo, assim como o inglês hoje. A primeira tradução, 300 anos antes de Jesus. Olha Deus preparando a terra. Esse povo conhecia o aramaico, que era a mistura do hebraico com a língua dos persas, o aramaico. E eles perderam a noção do que era o hebraico. Na época de Jesus falava-se muito no aramaico. O Evangelho do Novo Testamento estava começando a ser construído. E depois os apóstolos saíram, depois da morte e da ressurreição de Jesus, os apóstolos saíram pregando às outras nações. E o caminho já estava aberto, porque a Torá e a Taná, que é o Velho Testamento,
já estava traduzido do grego, já estava espalhado por toda a terra. Eu fiquei olhando, pensando, meditando, falando: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Ele já tinha providenciado a palavra dele na linguagem que era mais utilizada naqueles dias, justamente para que o evangelho tivesse a sua propagação. E hoje, 2000 anos atrás, aliás, 2000 anos depois, ela chegou a nós. Conta-se que a igreja dominante na era medieval tinha a Bíblia acorrentada para que ninguém lesse. Por quê? Porque era mais fácil conduzir o povo, era mais fácil dirigir o povo. Naquela época, para ir para o céu, você tinha que comprar um pedacinho de terra, aliás, um pedacinho do céu. Para que seus pecados fossem perdoados, você tinha que pagar os seus pecados. Porque ninguém conhecia mais a palavra de Deus. E hoje, nós como brasileiros somos privilegiados. Temos mais de 35 versões bíblicas para tudo quanto é gosto. Versões e traduções. Podemos conhecer a mente, o agir, o querer de Deus através da palavra de Deus. Eu sei que eu sou pecador, porque ela diz que eu sou pecador. Eu sei que os meus pecados foram remidos pelo sangue de Cristo, porque ela diz que Ele derramou o seu sangue para me remir dos meus pecados. Eu sei que Jesus está preparando um povo, uma família, da qual Ele prometeu que iria buscar, porque ela sim me informa. Se não fosse ela, nós estaríamos na ignorância. Se não fosse ela, nós nada saberíamos de Deus. Meu amado, valorize a oportunidade que você tem. Nós somos a igreja de Laodiceia, a última igreja das cartas de Apocalipse. Laodiceia, uma igreja privilegiada, uma igreja rica, mas Jesus chega a dizer que elas são pobres, são está nu e é cega. Nós somos a última geração da igreja. Não estou falando da Igreja Batista Vila Celeste, não. Estou falando da igreja de Jesus Cristo, a última geração, amados. Somos ricos, achamos que somos ricos, achamos que somos abastados, mas Jesus chama a igreja de Laodiceia de pobre, cega e nu. Porque talvez nós não estejamos aproveitando como deveríamos aproveitar o tempo da nossa visitação. Tudo tem o seu tempo. Eu queria que vocês colocassem de pé, igreja. Você fizesse um sacrifício e desse uma salva de palmas para a Bíblia, palavra de Deus. Aplauda ela. Porque a Bíblia custou sangue, custou vida. Aplauda ela. Você pode se sentir um privilegiado por ter a Bíblia na tua mão. Pai amado, nós como igreja do Senhor Jesus,
Nós, ó Pai, muitas vezes somos ingratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes não reconhecemos, ó Pai, todo o sangue que foi arrolado, Senhor. Muitas vezes não reconhecemos o sacrifício que foi feito, Pai, para que nós estivéssemos aqui, Senhor, livres para te adorar, Pai. Pai, que a tua igreja, que a igreja contemporânea, Pai amado, venha te adorar, Pai, pela tua veracidade, pela tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, que ela venha reconhecer, ó Pai, a tua potente mão a conduzir e a sustentá-la, Pai, nestes últimos dias, ó Pai amado. Desperta, Senhor, o teu povo, desperta, Senhor, a tua igreja, Pai amado, desperta aquela que é chamada de família de Deus, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai amado, que nós venhamos valorizar, Pai, as coisas das quais o Senhor tem nos dado, as coisas das quais o Senhor tem nos presenteado, sem que nada nós fizéssemos, por nada venhamos a merecê-la, Pai, mas nós te agradecemos pela tua palavra, que é pão para o faminto e que é água para o sedento, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela Bíblia, obrigado pela liberdade que a nossa nação tem, Pai, de poder ler em praça pública. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos, ó Pai, de te adorar livremente, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a valorizarmos, ó Pai, esses privilégios, ó Pai amado, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar-nos, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Eu coloquei essa palavra no meu coração em homenagem ao dia da Bíblia. Coloquei como título desse sermão a nossa gratidão pela Bíblia, pautada aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Nossa gratidão pela Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 16 anos. Eu fiquei apaixonado por uma menina que era ela da congregação cristã. O Espírito Santo, mas o Espírito Santo é fantástico. Ele usa meio, ferramentas e pessoas para nos atrair. E eu fui atraído por aquela moça, e eu tinha perdido minha mãe naquele ano, e na escola essa moça me consolava pela volta da minha mãe, e eu comecei a gostar dela. E ela me presenteou, no final do ano ela me presenteou com uma Bíblia toda branca. Eu sabia a Bíblia preta, eu via que aquela Bíblia era branca, a capa branca. E ela mandou eu ler. Leia, que o Espírito Santo vai te consolar, o Espírito Santo ele vai te fortalecer. E eu comecei a ler a Bíblia, 16 anos. Eu estranhava, quem é esse povo que essa Bíblia fala? Ela falava que tinha um povo diferente. Onde está esse povo? Quem é esse povo? Eu aprendi com a Bíblia a conhecer a Deus. Eu não fui para a igreja para conhecer a Bíblia, não, eu conheci a Bíblia para ir para a igreja. E eu procurando esse povo, eu comecei a ver no povo evangélico o povo de Deus, além de Israel. Eu via nos cristãos o povo de Deus, e comecei a me interessar por esse povo. Me converti, me batizei, e isso já se fazem 34 anos, 34, 35 anos.
e não me arrependo nem um pouco. E diga para você que eu não aprendi tudo. Tem muita, mas muita coisa para aprender. Que Deus é infinito, amado. A palavra de Deus é como se fosse um tesouro. Quanto mais você cava, você vai achando aquelas medalhas, você vai achando aquelas moedas de ouro, aqueles pedaços de pepita de ouro, você começa a cavar mais. Porque a palavra de Deus é ouro. É ouro. Quanto mais você conhece, mais você tem o desejo de conhecer. Apocalipse, capítulo 1 diz assim: olha, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Verso 3: bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e bem-aventurado é aqueles que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai amado, na beleza da tua santidade, Senhor. Nós nos postamos diante do Senhor neste dia, que é dito como dia do Senhor, pois é o domingo da ressurreição do nosso Senhor, o dia do Senhor, do qual a tua igreja está aqui, Senhor, reunida nesta tarde, neste lugar, nesta casa que é chamada casa de oração, para prestar a ti um culto racional, um culto cristocêntrico, ó Pai. Pai, continua a falar conosco, assim como o Senhor falou através dos louvores, fala também conosco através da tua palavra, no nome de Jesus, ó Pai. Leva cativo a cada coração que aqui está, Senhor amado, e traz-nos, ó Pai, a luz da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. O livro de Apocalipse, amados, foi escrito no ano 70, mais ou menos depois, na era cristã. Jesus havia morrido há 35 anos, mais ou menos, quando o livro de Apocalipse foi escrito. E ela foi escrita por João, quando ele estava preso numa ilha que só tem pedra, quase não tem nem mato, quase, é só pedra, que é a ilha de Patmos. E lá ele recebe uma revelação. João era tido como o discípulo amado, era ele quem deitava no regaço de Jesus, ele que deitava aos ombros de Jesus, era o amigo chegado de Jesus. João, discípulo do amor. Ele, no dia do Senhor, para mim o dia do Senhor era o domingo, então deveria ser no domingo, deveria estar prestando seu culto a Deus, adorando a Deus, numa manhã de domingo, ou numa tarde de domingo, não sei. E de repente ele ouve uma voz que fala com ele: João. E ele se vira para olhar quem estava falando com ele, e ele começa a descrever aquilo que ele viu. Ele viu um ser que tinha os seus olhos como se fossem chamas vivas, da sua boca saía uma espada afiada. E ele, quando ele teve essa visão, ele caiu prostrado no chão, não aguentou, não suportou a glória daquela visão. E ele ouve novamente essa voz dizendo: João, não temas, eu sou aquele que foi morto, mas que vivo para todos sempre. Eu sou o primeiro e o último,
Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus. Jesus. Como ele não reconheceu Jesus? Aquele que era amigão dele, aquele que estava em comunhão constante com ele. Mas ele viu um Jesus ressurreto, um Jesus glorificado. E ali ele recebe orientação, uma orientação de Jesus. Olha, escreve as cartas às igrejas da Ásia. E Jesus relata alguns eventos que viriam acontecer com a igreja. Mas o que me chama a atenção é quando, mesmo antes dele descrever essa visão, no versículo 3, onde ele diz que bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Eu queria aqui detalhar esse verso 3. Deus, ele nos deixou a Bíblia para a nossa orientação. Ele deixou a Bíblia para que nós tivéssemos a revelação da sua vontade. Por isso ele diz que é bem-aventurado aqueles que leem, ou seja, a alegria de quem lê a Bíblia, a alegria. Mas nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. Por mais exemplares que nós temos nos nossos dias, se vê uma grande ignorância em relação às Escrituras, em relação à Bíblia. A maioria do povo tem alegria em ficar ali correndo no Facebook, olhando e analisando a vida alheia. A maioria do povo tem alegria de andar no shopping, gastar o que não tem, ver com os olhos e lamber com a testa, mas não tem alegria em ler a Bíblia. E a Bíblia chama ele de alegre, feliz em ler a Bíblia. Bem-aventurado aqueles que leem a Bíblia. Feliz é. Mas eu não fico admirado de quando a gente vê algumas aberrações no nosso meio, ou no meio que se diz evangélico, porque não tem nada de evangélico. Quando pessoas acreditam em água benta, sal grosso, tantas outras coisas, tantas outras baboseiras. É campanha disso, é campanha daquilo, é campanha para fazer, é campanha para desfazer. Parece que a alegria, a felicidade só está naquilo que é palpável, só está naquilo que se vê, mas não naquilo que se lê. Nós vivemos num tempo que as pessoas são enganadas de uma forma brusca. Eu vi um episódio de uma igreja grande em São Paulo, onde tinha lá pessoas carregando aquilo que seria a arca da aliança, e as pessoas tinham um corredor grande no meio, e aquelas pessoas passavam no corredor com aquela arca. E muitos queriam tocar na arca, aqueles que tocavam caíam, aqueles que queriam se achegar, uma multidão querendo se achegar naquela arca. Eu fiquei pensando e analisando, mas que ignorância, que ignorância, falta de conhecimento. Irmãos, a igreja dos últimos dias, a última igreja, amados, ela está sendo enganada,
O povo está se deixando enganar. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso guia. A palavra de Deus, ela nos norteia. Paulo fala: cuidado para que ninguém vos faça presa sua com vãs sutilezas e vã filosofia, levando para fadas, contos de fadas. E o povo crente, amado, que se diz crente, se deixa enganar por tanta coisa boba. Andam atrás de pessoas, andam atrás de ícones e se esquecem do prazer e da alegria de examinar, ler a palavra de Deus. Tempo de apostasia. Paulo chega a dizer que a apostasia viria. E a apostasia, ela vem de onde? É do nosso meio. Apostasia é se afastar, apostatar é se afastar da fé. E ela vem do meio da igreja, ela vem do seio da igreja. Hoje em dia, a gente precisa criar métodos para atrair o povo. Hoje em dia, você precisa criar aqui todo um palco para atrair o povo, porque o povo está perdendo o interesse. Por quê? Porque vive num mundo totalmente alheio, um mundo apático à palavra de Deus. A gente, amados, é ludibriado com tantas coisas, a gente é enganado com tantas coisas, a nossa atenção está desviada para tantas coisas, que a gente se esquece da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, que você está aqui por um curto período. Nós estamos aqui de passagem, e nós temos um destino certo. Todos nós temos um destino certo. O que vem depois, só a Bíblia para nos revelar. Só ela para nos revelar. Tem muita gente que fala: eu não sei, ninguém sabe o que vai ser depois da morte. Não sabe? Por causa da ignorância da palavra de Deus. E a Bíblia, ela foi dada, ela foi deixada para nós uma herança. Se você recebe uma herança e não vai atrás dela, o que acontece com ela? Você perde ela. Um testamento. Testamento é uma herança que foi deixada. Tenho certeza, se você tivesse um testamento de um parente seu que tivesse morrido, deixando um iate, uma casa na praia, uma fazenda, você ia atrás, é ou não é? Você queria saber de todos os seus direitos, é ou não é? Não? Eu ia. É meu, eu quero. Assim também é o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento é uma aliança que foi feita com uma nação, com um povo. O Novo Testamento foi feito através do sangue de Jesus. Lembra da ceia? Esse é o cálice da nova aliança, feito através do meu sangue. Novo Testamento, a nova aliança, um novo combinado que Jesus está fazendo com a sua igreja, que Jesus fez com a sua igreja. Prazer na leitura, alegria, felicidade em ler as Escrituras, amados. Saber como Deus age, saber o que Deus quer. Nós não conhecemos o Deus do qual nós servimos, amados. Nós não conhecemos. Muitas vezes a gente quer ver anjo. Muitas vezes a gente quer pensar como é que é Deus. E a Bíblia nos revela o seu caráter e a sua personalidade. A Bíblia. A gente quer ouvir profecia. A gente quer ouvir revelação. Eis que te digo, servo meu.
A gente gosta de ouvir massagear o nosso ego. Que Deus venha e massageie o nosso ego. Muitas vezes nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Já viu essa expressão? Última bolacha do pacote. É o bam, bam, bam. Não. Deus, ele tem compromisso, amados, com a sua palavra. Ele zela para cumprir ela. Ler a Bíblia. Jesus chega a dizer em Mateus 22, 29, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras. Muitas vezes nós brigamos com Deus porque não o conhecemos. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus porque não o conhecemos. Muitas vezes queremos que Deus se revele, se personifique para resolver um problema, resolver uma solução, ou trazer uma solução. Erramos feio, e sofremos as consequências desses erros, por não o conhecermos. E você só vai conhecer a Deus, amado, através da boca do profeta. Você não vai conhecer a Deus, amados, através da boca do pastor. Você vai conhecer a Deus quando você tiver prazer na leitura da palavra de Deus. Ler, ter alegria em ler a palavra de Deus. Nós, amados, estamos acostumados, infelizmente, com fast food. Tudo se resolve rápido, e a gente quer tudo rápido. E eu vejo Deus, através da Escritura, trabalhando de gerações em gerações, em tempos, para realizar os seus propósitos. Mas nós queremos assim, é do meu jeito, é do jeito que eu preciso, é do jeito que eu quero. Aí ficamos bicudos com Deus, ficamos bravos com Deus, brigamos com Deus, porque não o conhecemos. João nos diz também que nós temos a felicidade de poder ouvir a palavra de Deus. Irmãos, não tem coisa terrível de você ouvir alguém falando e você não entender nada. Eu estava aí, tinha viajado para fora aí, pelo amor de Deus, que coisa ruim. Você não sabe se a pessoa está falando mal de você, você está te xingando. Você ouve o que ela está falando, mas não entende. É terrível. E a Bíblia fala que nós somos felizes por ouvir a palavra de Deus. Meu amado, você é um privilegiado em ouvir a palavra de Deus. Eu nunca tinha escutado a palavra de Deus, amado. Fui escutar a palavra de Deus dos meus 16 anos para frente. E tem muita gente, amado, que está com seus 40, 30, 50 anos, que não tem a oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Você é um privilegiado porque você pode ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu percebo assim que muitas vezes as pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, louva a Deus, sai daqui no domingo, segunda-feira, cruza com ele na rua. Meu irmão, o que foi pregado ontem? Ontem? Que dia foi hoje? Não lembra nem do dia que foi que ele estava. Não lembra que foi pregado. Não lembra da palavra. Mas isso é normal, amados. Isso é natural. Jesus, quando ele fala do semeador que saiu a semear, ele lançou quantas sementes? 100 sementes. 4 tipos de solos. 25%, 25%, 25%, 25%. Certo? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. É isso? Forma sementeiro. Aula de matemática, hein? Vou cobrar. Somente 25% da semente caiu em terra boa. Somente 25% da semente foi aproveitada. 75% foi jogada fora. Mas o semeador saiu a semear. A nossa função é semear. É a função do pastor? É a função da igreja de semear.
Tem gente que precisa ouvir, amados. Ele deve, ele pode, ele necessita de ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amados, o mundo está sedento da palavra. No trabalho, na escola, na rua, se você... Tem pessoas que... Eu estou tão acostumado, amor, a abraçar as pessoas, que eu ouvi dizer que um abraço pode curar. Então, um abraço. Mas um abraço sempre recita alguma palavra. As pessoas param. Por quê? Porque o pastor Vadinho abraçou? Não, é o efeito da palavra. Irmão, se você falar para uma pessoa lá fora, Jesus, ele te ama, mas olha nos olhos dela, faz esse teste. Se você não acredita, faz esse teste. E eu quero que você não acredite, para você fazer esse teste. Que assim seja, abre a tua boca para que alguém possa ouvir a palavra de Deus. Amados, Paulo diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir louvor, pagode, novela, filme. Não, ouvir o quê? Palavra de Deus. Amado, se você está aqui, é porque você ouviu, ou não? Nós ouvimos e passamos a crer. Louvado seja Deus, porque nós podemos ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Ouvir a palavra de Deus. Mas não basta somente ouvir a palavra de Deus. Nós temos que guardar no nosso coração, viver a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, ele chega a dizer que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, não somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. O salmista chega a dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amados, se nós guardássemos mais a palavra de Deus no nosso coração, a gente erraria menos, a gente pecaria menos. Vou dar uma dica para você. Toda vez que você for tomar uma atitude, pergunta para Jesus: o que o Senhor faria no meu lugar? Pergunta. Você vai ver que você vai errar. Olha, se chegar a 10% é muito. O que o Senhor faria no meu lugar? A gente tem que praticar a palavra de Deus, amados. Ouvir, guardar e praticar. Tem crente, amados, que está caído à beira do caminho. Tem crente que está passando sede na beira do rio. Tem crente que está morrendo na beira da praia. Irmão, acorda. Você tem um paizão que mora dentro de você. O Espírito Santo, ele habita, ele faz morada, e é morada permanente em você. O Espírito Santo não é mais esporádico. Ele vem hoje e vai embora amanhã. Ele vem agora e daqui a pouco vai embora. Não. O Espírito Santo, ele faz morada no crente. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o crente não conhece o Deus do qual ele serve. Está caído à beira do caminho, está passando sede na beira do rio. Aqui, ó, isso pode saciar a tua sede, isso pode matar a tua fome. É só a palavra de Deus. Não é igreja, não é pastor, não é profeta,
não é profetiza, mas é a palavra de Deus para a tua vida. Tem muito crente que está à deriva porque errou o caminho, errou o objetivo. Muitos crentes desistem da caminhada porque foi machucado por Beltrano, ferido por Ciclano, rejeitado por denominação tal. Aí ele se esquece que o verdadeiro objetivo do crente é agradar aquele que o alistou. Você foi alistado para uma batalha, meu amado, e você tem que tomar consciência disso. E você vai tomar consciência disso quando você aprender, quando você se acostumar, tiver prazer na leitura dessa palavra. Você vai ver que não tem tempestade nenhuma que pode te derrubar. Você vai ver que não tem nada que possa tirar você do propósito e do caminho de Deus, porque você passará a conhecê-lo como Ele é. Infelizmente, amados, a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, tem sido conduzida de formas alheias, por não conhecer as Escrituras. E estranho, amados, eu confesso que isso é estranho. Eu não consigo assim entender. Você tem Bíblia no celular? Tem? Irmãos, tem uns aplicativos que tem mais de 4, 5, 6 versões de Bíblia. Tem até que é um aplicativo que você é Bíblia falada. E o povo hoje tem Bíblia no celular. Você tem. Quem tem 4 Bíblias em casa? Levanta a mão. Quem tem 3 Bíblias em casa? Levanta a mão. Quem tem 2 Bíblias em casa? Levanta a mão. Quem tem 1 Bíblia em casa? Levanta a mão. Uma? Os outros já levantaram, é lógico. E a gente tem tanta Bíblia. Irmãos, eu estava fazendo uma limpeza na minha biblioteca e eu fiquei de boca aberta e vi quantas Bíblias eu tenho. Porque principalmente na época de seminário, a gente tem vontade de devorar livro. Bíblia, tudo quanto é tipo, tudo quanto é versão, é Bíblia da vovó, é Bíblia da mamãe, é Bíblia do papai, é Bíblia não sei o que, Bíblia do jovem, não sei o que. E a gente é Bíblia. Hoje nós temos acesso à maior gama de informações, inclusive de Bíblias, e a gente não lê a Bíblia. O povo não conhece a Bíblia. Não é estranho isso, amados? Irmãos, antigamente, a Sociedade Bíblica do Brasil, eles lançavam a Bíblia, que era capa preta e vermelha. Vocês lembram disso ou não? Era vermelha, né? Na lateral, preta por fora e branca por dentro. Eles diziam que o preto representava o nosso pecado. O preto representa o teu pecado, a tua sujeira, ou a nossa sujeira. Vou me incluir nesse meio, porque eu também sou pecador. O vermelho que tinha na bota representava o sangue que nos lava de todo o pecado. E o branco, que representa a luz que liberta, a luz que clareia, que é o Espírito Santo. Hoje se perdeu esse costume. A Bíblia. E por fim aqui, amados, João ele fala de tempo. O tempo que temos como oportunidade. Sabia que existe um tempo para nós? Sabia que existe um tempo para você?
Existe um tempo. Isaías 61, verso 3, se não me engano. Não sei se eu usei esse verso. Não usei, né? Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me enviou para pregar boas novas, libertar os cativos. Isaías 61, vou ver se eu acho ele aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é a oportunidade que você tem, é o teu tempo, é o tempo da sua vida. Esse é o tempo aceitável do Senhor, é o tempo que nós temos para o reconhecer como Senhor, é o tempo que nós temos de o aceitá-lo, é o tempo que nós temos de acreditar nele. Esse é o tempo, o ano aceitável que nos é dado. Existe um tempo. Ele diz que o tempo está próximo, o nosso tempo está próximo. Você acredita, amados, que o nosso tempo, ele é curto? Esse ano passou, amados, passou que nem um relâmpago. É verdade ou não é? Eu entrei no mercado ontem e vi lá os negócios de Natal, aquelas cestas de Natal. Mas parece que foi ontem que eu comprei algumas cestas de Natal. Tão rápido que passou. O tempo voa, o tempo passa muito depressa. Mas nós estamos vivendo um tempo histórico. Agora que Israel aí está recebendo a Jerusalém como capital, como sua capital, que hoje é Tel Aviv, né? Mas agora está recebendo Jerusalém como sua capital. Assim como o Trump ainda está lutando para que isso aconteça, outras nações vão vir atrás também apoiando isso, tá? Isso é um momento histórico para a igreja, um momento histórico bíblico, tá? Porque Israel só estava esperando o momento para eles poderem reconstruir o templo lá em Jerusalém. E para Jesus vir, o templo tem que ser reconstruído. O templo. Nós estamos vivendo um momento histórico, amados, justamente num tempo que fazem 70 anos que Israel voltou para a Palestina. 70 anos. O templo foi destruído 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. Jesus profetizou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. 70 anos se passaram e Jerusalém foi totalmente destruída por Tito Epifânio. Foi totalmente dizimada 70 anos depois. E agora, 70 anos depois que Israel volta para a Palestina, provavelmente agora ele tem a oportunidade de reconstruir o templo. Jesus está voltando, gente. Puxa vida, mas vou deixar tudo aqui. Meu AP, agora que eu estou terminando de mobiliar ele, meu carro zero, puxa vida, agora que eu estou quase para quitar. Vai ficar aí, amados, graças a Deus, que Jesus está voltando, amados. Eu não sei você, amados, eu não quero nem saber, mas se eu encontrar com algum de vocês, na glória, ou fora da glória, e você me apontar o dedo, pastor Frantini não avisou, mas eu vou dar tanto em você. Se tiver cinta naquele lugar, eu vou dar-lhe tanta cintada.
que eu tenho falado para a igreja, tenho anunciado para a igreja. Irmãos, eu sinto o cheiro do arrebatamento. Eu não sei se eu vou. Tomara que eu vou. Porque muita gente vai ficar, Márcio. Muita gente vai ficar. Mas isso aqui vai virar uma carnificina. Isso aqui vai virar uma carnificina, tá? E vai ser a época gloriosa da igreja. Sabia? Vai ser uma época em que as pessoas verdadeiramente dependerão de Deus e buscarão por Ele. Que hoje a gente vive tranquilo, está tudo bem. A igreja clama para um grande avivamento. Esse avivamento ele vem ou em meados da volta de Jesus, ou em meio a uma grande tribulação. Irmão, se eu estou certo ou não estou, eu não sei. Deus o sabe. Mas a minha função é proclamar. A minha função é anunciar. A tua fica para você. Não é? Porque hoje eu entendo que tem muitos. A ovelha não é as minhas ovelhas, elas me ouvem. Mas eu também tenho consciência, amado, que as minhas ovelhas são pastoreadas por muitos outros pastores. E às vezes pensam diferente, e tem total liberdade, não é? Mas o que eu tenho no meu coração, eu vou anunciar. Eu vou lançar a boa semente. Eu creio. Se ela brotar, se ela der fruto, aleluia. Se ela não der, eu vou lamentar e vou chorar. Mas eu lancei a boa semente. Meus amados, ame a Bíblia. Leem a Bíblia. Não só leem, mas pesquisem a Bíblia. Ela vai te levar para o céu. Ela vai te levar para o céu, amados. Creia nisso? Vamos colocar de pé? Quero aqui adorar a Deus pela sua bondade. Nós temos ainda algumas apresentações e eu pediria para que você tivesse paciência. As crianças vão estar aqui fazendo uma apresentação. Eu gostaria de orar com você. Feche os teus olhos e pensa no céu. Pensa no céu. Você consegue imaginar como ele é? A Bíblia nos revela como é o paraíso. Lá fala que as ruas são de ouro, a praça é de cristal, e lá não há mais noite, pois o Cordeiro é quem ilumina a cidade. Olha que cidade bonita. Tudo isso o Senhor tem preparado para você, preparado o teu coração. Confie, creia. Pai Santo, nós como igreja do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, meu Deus, pela tua palavra. Palavra essa que nos dá direção, palavra essa que nos consola, palavra essa que nos alimenta, que nos traz esperança, Pai amado, porque nós cremos no Senhor Jesus, não um Cristo morto, mas um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Aleluia, Jesus. É nisso que nós cremos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela rica palavras que o Senhor deixou para nós. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo testamento do qual o Senhor outorgou para a tua igreja, Pai amado. Que nós, Pai, pela tua infinita bondade, misericórdia e graça, venhamos a valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, ó Pai.
nesta empreitada. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, Pai amado. Fortalece ele nas suas fraquezas, ó Pai. Abre, ó Deus, os teus olhos espirituais, abre os teus ouvidos espirituais, abre o seu coração espiritual, ó Pai amado, para que eles possam sim, Pai, vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ensina a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor, para as tuas verdades. Quebra todo jugo, toda ilusão, Senhor, toda e qualquer contaminação, tudo aquilo que nos atrai, tudo aquilo que nos arrasta da tua presença, Pai. Quebra no poder do nome de Jesus, e que através da nossa vida, que através da nossa boca, a tua palavra seja divulgada, o teu evangelho seja anunciado. Vida, Senhor, possam ouvir a tua palavra e ouvir a tua voz através do vosso povo, através da vossa igreja, no poder do nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus. Amém. Amém, amados.